Desperta, Brasil, Brasil, está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Meu querido povo de Deus, bom dia, a paz do Senhor. Pode parecer repetitivo, mas eu não posso me furtar a dizer que é bom estar de volta à minha casa. A vida tem altos e baixos. Há dias que nós estamos rindo e há dias que nós estamos chorando. Tem dias que nós nos achamos os grandes guerreiros e estamos na primeira fileira no fronte da batalha, mas tem dias que nós nos acovardamos e nos metemos em trincheiras ou corremos lá para trás, e nós mesmos nos reconhecemos covardes, fracos, sem força. E apesar de tantos altos e baixos na vida, se caímos, Deus nos levantou. E nós estamos na presença do Deus Altíssimo. Abra sua Bíblia junto comigo, por favor. Nós estamos aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor, e dada a exiguidade do tempo, eu vou avançar para a leitura e não vou esperá-los. 2 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 27, diz: E sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas, também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas. E os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: Este povo, no deserto, está faminto, e cansado, e sedento. Esse é um momento da vida de Davi. Eu não estou falando do Davizinho. Samuel, meu filho, quando nós falamos sobre Davi, Gabriel, meu outro filho, quando nós falamos de Davi, eles imaginam aquele menino com mais ou menos 15, 16 anos de idade, que pega uma funda e gira, e atira uma pedra e acerta na fronte do gigante e o derruba. É uma história tão empolgante para meus filhos que Gabriel, ele insistiu com a minha sogra. Eu quero uma funda, eu quero uma funda, eu quero uma funda, eu quero uma funda. E minha sogra não viu alternativa e preparou uma funda. E aí, Marília ficou indignada com a mãe dela. Por que é que a senhora fez isso? Porque agora Gabriel fica com a funda dentro de casa. A lâmpada, os cristais, os pratos, a decoração. Guarda essa funda, menino. Mas mãe, é a funda que derrubou o gigante. Eu acho que Marília escondeu a funda. E Gabriel perguntou: mãe, cadê minha funda? E Marília ficou, como diz o linguajar evangélico pentecostal brasileiro hipermoderno: meu filho, essa funda, reticências. Como se diz, Marília ficou num estreito.
Não, não é esse Davi. Esse que nós acabamos de ler é outro Davi. É o rei de Israel. Outros textos nos falam que Davi reinou 40 anos em Israel. Os primeiros 7 anos, ele reinou em Hebrom. Mas esse Davi não estava em Hebrom. A Bíblia também nos diz que Davi, ele avançou contra Jebus, que depois ficaria conhecida como Jerusalém, e a conquistou, e deslocou o centro do reino, desde Hebrom, e o estabeleceu em Jerusalém, e lá em Jerusalém, ele reinou 33 anos. Nós estamos então falando de um homem que está reinando há no mínimo 10 anos. Não é o garotinho de 15 ou 16 anos de idade. É um homem maduro, experiente, vivido, calejado. É esse Davi que nós estamos falando. Já teve muitos filhos, entre eles um, que ele quis chamar de Abishalom. Ele é filho da paz, ele é filho dos meus tempos de paz, ele é filho dos meus tempos de serenidade. São os dias da minha firmeza no trono de Israel. João Ferreira de Almeida, o tradutor, um dos mais notáveis na tradução, ao se verter a Bíblia do hebraico e do grego para a língua portuguesa, João Ferreira de Almeida fez esse trabalho quando ele estava com 14, 15 anos de idade em traduzir a Bíblia. Bom, eu com 14 anos de idade, eu gostava muito de futebol de mesa. O João Ferreira de Almeida, ele gostava, com 14 ou 15 anos de idade, de hebraico e grego. E ele traduz do hebraico e do grego para a língua portuguesa. E João Ferreira de Almeida, quando ele está falando acerca dos primeiros anos do reinado de Davi, ele diz que Deus fez um concerto com Davi. Eu vou precisar que vocês tenham um pouco de paciência comigo, e nós vamos ter que abrir um parênteses para falar sobre essa história de concerto. Porque quando eu era mais jovem, eu pegava alguns autores renomados, eu lia, eu devorava os livros, e lá estava o concerto, o concerto, o concerto. A arca do concerto, a arca do concerto, a arca do concerto. Eu cresci acreditando que nós tínhamos um concerto com Deus. Essa Bíblia que eu estou utilizando é uma João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E lá no hebraico estava Berit. E ele disse, concerto? Lá em Números capítulo 14, fala-se sobre o apartamento de Deus. Temos algum corretor de imóveis aqui? Pois bem, você sabia que Deus tem um apartamento? Eu estou vendendo alguns apartamentos lá em Campina Grande. Se você quiser comprá-los, nós temos alguns muito bons no centro da cidade, pequenininhos. Um doce, 52 metros quadrados, bem distribuídos, com vaga de garagem, apartamento, financiamento direto com a construtora, a perder de vista, apartamento. E Moisés, quando escreve o livro de Números, ele fala sobre o apartamento de Deus. Quanto será, hein? É grande, é pequeno? E o acabamento? Tem vaga de garagem?
E a conta de água, de luz e o gás? É individual ou está na taxa do condomínio? O apartamento de Deus. Mas quando se faz a revisão e a correção, é porque alguns anos atrás, quando se falava em apartamento, os brasileiros, aliás, os países de língua portuguesa de uma forma geral, eles entendiam que apartamento naquela época vinha de apartar, afastar. Apartamento é afastamento, e conhecereis o apartamento de Deus, conhecereis o afastamento de Deus. Ele há de se afastar de vocês por causa dos vossos pecados. Mas a língua portuguesa, como todas as línguas, desde tempos remotíssimos, ela tem uma dinâmica, ela possui uma efervescência, ela progride, ela avança de acordo com a evolução cultural, e palavras que antes se usavam, hoje não se usam mais, e palavras que nós usamos hoje, antes não se usavam, e palavras que antes se usavam, tinham um certo sentido totalmente diferente do que nós conhecemos hoje dessas palavras. Deleta, 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 deleta. Se eu usasse a palavra deleta para Machado de Assis, disse que uma pessoa comum, ela usa ao longo da vida 15 mil palavras no máximo, mas quando você pega os escritos de Machado de Assis, você descobre que o vocabulário do Machado de Assis era feito de mais de 20 mil palavras. Então pegue aí um papel e comece a anotar todas as palavras que você conhece, e então você vai descobrir que o Machado de Assis, ele conhecia pelo menos 30% mais palavras do que o que você conhece aí, todas as palavras. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui falando sobre tantas palavras que nós usamos hoje, que vocês sabem que nós mesmos não usávamos. Então esse é o problema da língua portuguesa. Esse é o problema de quando se usa a palavra concerto, porque naquela época concerto era uma palavra perfeitamente normal e tecnicamente correta. Pastor, o senhor está dizendo que João Ferreira de Almeida errou? Não. Para o tempo de João Ferreira de Almeida, século 17, concerto está perfeitamente correto, sob o viés da linguagem, sob o viés da técnica de tradução. No entanto, Deus diz para o profeta Daniel: sela estas palavras, porque nos últimos tempos a ciência se multiplicará. Muita gente pensa que quando Daniel diz que a ciência se multiplicará, está falando da ciência lá fora, mas está falando da ciência conhecimento, está falando da ciência revelação, porque havia coisas que Deus estava falando para o profeta Daniel, e que ele estava escrevendo, mas ele não compreendia, porque era apenas para ele escrever, mas não era para ele entender ainda. Mas haveria um tempo em que as pessoas leriam as palavras de Daniel e diriam: eu entendi. Nós somos a geração em que a ciência, ela se multiplicou, e o conhecimento da revelação de Deus chegou a um patamar que nossos pais, nossos avós, nossos bisavós não compreendiam. Para eles, concerto é perfeitamente normal, correto, aproveitável. Mas hoje eu tenho liberdade para dizer a vocês, ou melhor, não vou dizer, eu vou perguntar: a tua relação com Deus é uma relação de concerto? Concerto vem do latim concertare, e certare, o verbo, vem de certa. Quando dois cavaleiros medievais se enfrentavam numa certa, as pessoas se reuniam ao redor para observar qual dos dois era o melhor combatente. Concertare, concerto, concerta, com luta. A relação de concerto é uma relação em que a pessoa, ela está lutando, degladiando com a outra. Gênesis capítulo 32, lutaste com Deus,
como se fosses um príncipe. Jacó está celebrando uma certa, um concerto, porque ele luta com Deus. Existem pessoas que vivem uma vida de concerto com Deus. Elas passam a vida toda, a carreira cristã, a vida de fé, discutindo, debatendo, resistindo ao Espírito Santo. São salvos, são redimidos, eles estarão na eternidade com Cristo, mas a vida cristã deles é uma vida de conserto, porque eles passam a vida toda resistindo ao propósito de Deus para a vida deles. Outros têm uma vida de pacto com Deus. Pacto, que também vem do latim, pactum. E pactum vem de pace, paz. Mas não é essa paz que você está acostumado a conhecer. Pactum e pace fala sobre trégua. São dois exércitos que estão medindo forças por questões econômicas, políticas, geográficas, ou até pela vaidade dos seus reis e comandantes. Mas a luta, a guerra entre os dois exércitos não vai a canto nenhum, porque um não consegue vencer o outro, e a uma certa altura da guerra, um general diz para o general do outro lado: ei, vamos fazer uma trégua, um cessar-fogo. A guerra não acabou. É o que acontece, por exemplo, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, que eles entraram em guerra na década de 50, e oficialmente até hoje Coreia do Norte e Coreia do Sul estão em guerra. Criaram uma zona desmilitarizada entre as Coreias, mas ficam os sul-coreanos vigiando os norte-coreanos e os norte-coreanos vigiando os sul-coreanos, que se houver algum movimento estranho de um lado ou de outro, imediatamente os exércitos são acionados e começa o tiroteio de novo, porque eles vivem uma trégua, vivem um estado de beligerância. Apenas celebraram uma trégua, mas a qualquer momento o estopim se acende e começa a briga de novo. São pessoas que, quando elas dão um tempo para Deus, elas mantêm a sua relação com Deus, mas é uma relação morna, é uma relação de não me incomode que eu não te incomodo, não cobre de mim que eu não vou cobrar de você, não me exija nada que eu também não te exigirei nada. E existem pessoas que têm uma relação com Deus nesse nível. Elas também adentrarão a eternidade e estarão lá eternamente com o Senhor Jesus Cristo, estão redimidas, mas a sua vida cristã hoje não é uma relação de conserto, é uma relação de não agressão com Deus. Estão em beligerância, mas deram um tempo. É uma relação de pacto. É um jeito de se relacionar com Deus. Davi, ele não tinha uma relação de conserto com Deus e nem tinha uma relação de pacto com Deus. Quando nós vamos em 2 Samuel capítulo 7, virando algumas páginas antes, nós percebemos que Deus celebrou com ele uma aliança. E aliança é alguma coisa totalmente diferente de conserto e de pacto. A aliança remonta aos tempos de Abraão. Deus se aproxima de Abraão e diz para ele: eu vou fazer uma aliança com você, eu não vou fazer pacto com você, eu não vou fazer concerto com você, vou fazer uma aliança. Então, Abraão, eu quero que você prepare a liturgia, o ritual da aliança. E como é isso, Senhor? Então Deus diz para Abraão: prepare um bezerro e tome também uma ovelha, um carneiro, e pegue também um cabrito e mate-os, parta-os ao meio, bem ao meio, e as carcaças desses animais mortos, separando-os, ponha metade para um lado e metade para o outro. Depois que os animais estivessem partidos ao meio e postos, ia ficar um caminho, não ia? Pois bem, o rito que Abraão aprendeu lá na Caldeia é que agora ele deveria passar entre aquelas bandas de animais mortos, e conforme ele estivesse andando, ele deveria dizer as palavras da liturgia: façam-me assim os deuses, se eu não cumprir a minha parte do acordo com este Deus. Façam-me assim como? De ser partido ao meio. Vocês entendem o significado da aliança?
Então, quando Abraão prepara tudo e ele está prestes a passar entre as bandas e fazer o seu juramento, que juramento? Parta-me Deus ao meio se eu não for fiel e leal com ele. É uma aliança de morte, envolve sangue, e se eu não cumprir a minha parte, é morte certa. E quando Abraão está para passar, acontece uma coisa esquisita, irmãos, porque repentinamente vem sobre ele um sono incontrolável, e ele simplesmente, veja só que coisa, ele dorme, sem conseguir passar entre as bandas, ele dorme no começo do caminho, pá, caiu e dormiu, e devia estar um sono muito bom, revigorante, que ele se alinha e sonha, e no sonho, ele vê quando uma chama passa diante dele, pelo meio das bandas, e ele apenas vê, no sonho, e então ele acorda, ele se dá conta de que ele não passou no meio das bandas, ele não jurou ser morto, ele não jurou que ia ser partido se ele falhasse, mas ele diz, Deus passou e disse, Deus passou e disse, Deus, seja eu partido ao meio, se eu não abençoar este homem. Aonde você falhou, aonde você não manteve o juramento, aonde você errou, aonde você tropeçou, era você quem deveria ser partido ao meio, mas Deus trouxe a ele todo o ônus de responsabilidade e disse, se eu falhar, partam-me ao meio, mas se eles falharem, partam-me ao meio, mas a bênção eu trarei sobre a vida deles. É isso que Deus celebrou com Davi. Não foi um pacto, não foi um concerto, foi uma aliança. E Deus disse, mesmo que ele tropece, eu tenho jurado, eu tenho prometido, e na minha promessa, no meu juramento, eu não sou moleque para dizer e depois desdizer. E se eu disse que eu ia abençoá-lo, eu o abençoarei. Então Davi, esse Davi que nós lemos aqui, é o Davi rei, é o Davi homem maduro e é o Davi da aliança, não é um Davi de pacto e não é um Davi de concerto. Vocês têm uma aliança com Deus, e o que nós vamos celebrar esta manhã, foi o que o Senhor Jesus Cristo disse, esta é a nova aliança no meu sangue, fazem isto em memória de mim. Você não veio aqui para celebrar um pacto, você não veio aqui para celebrar um concerto, você veio aqui para celebrar uma aliança, e mesmo que em alguns dias deste mês você tenha tropeçado, mas Deus diz, eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, e é no meu nome, não no seu, que eu fundamentei a minha promessa, e por duas coisas indemovíveis, a promessa e o juramento, por essas duas coisas, eu derramarei a minha bênção sobre a tua vida. É isso que você está aqui para celebrar esta manhã, uma aliança em que Deus disse que apesar das tuas fraquezas, das tuas limitações, dos teus tropeços, mas Ele não retirou o propósito de abençoar a sua vida. Muito bem, então nós temos um Davi que tem uma aliança com Deus, mas esse Davi que tem aliança, o Davi pai de Abishalom, Abishalom se levanta contra o próprio pai, para lhe tomar o trono de Israel. Bom, Abishalom, ele tramou contra o pai durante 4 anos, tentando arrastar para si a opinião pública, a simpatia das pessoas, e consegue. Se eu fosse rei Israel, isso não estaria acontecendo com você, mas eu não sou. Ele falou mal do pai? Não.
Mas vocês percebem como o comentário é pernicioso? E é um filho contra o seu pai. E Absalão, ele dá um golpe de estado e realmente ele avança com seus exércitos e consegue colocar o próprio pai em fuga. Davi sai correndo. Não é que Davi é covarde, mas Davi pensa, poxa, eu vou fazer uma guerra aqui em Jerusalém, quantas pessoas vão morrer por causa de uma briga entre eu e meu filho? É um tiro no próprio pé que meu filho está dando, porque afinal eu sou o rei, ele é o príncipe, e quando eu morrer ele será o rei. Então por que isso, se tudo é dele? Estamos lutando pelo quê? Não, eu vou sair de Jerusalém para que não haja mais mortes. E Davi sai correndo com a sua corte, e ele sai do trono, o Davi rei, o Davi da aliança, que Deus prometeu que não afastaria de Davi a bênção. Deus diz para Davi na aliança, o teu trono será perpétuo, na tua descendência sempre haverá reis. Se algum dos teus filhos cometer algum pecado, eu não vou me afastar dele como eu fiz com Saul. Na verdade, eu vou discipliná-lo, castigá-lo, para que ele aprenda, se corrija, se torne um homem sério. Vou tratar você e os teus filhos como um pai amoroso trata um filho amado. Essa é a aliança que Deus tem com Davi, e apesar de uma aliança, apesar da promessa de Deus na sua vida, e apesar da profecia que foi lançada sobre a sua vida, há momentos em que nós precisamos sair do trono, e então Davi, ele sai do trono e vai para a periferia de Jerusalém, e chega num lugar que em hebraico se chama Bet Merak, a última casa. O extremo, a condição última, a condição teleológica, como diria o poeta brasileiro, a curva extrema do extremo caminho. É lá que ele chega, a aliança está representada na arca e vai junto com ele. O sacerdote diz, eu vou contigo e vou levar o símbolo da aliança. Davi diz, leve-a de volta para a casa do Senhor. Davi sai de Jerusalém fugido. O homem da aliança sai correndo. Desce a encosta da montanha de Jerusalém e vai até o vale de Cedron. Lá se queimava lixo, lá se queimavam cadáveres de animais. Havia aves de rapina voando ali o tempo todo. Aquela névoa mal cheirosa. E é para lá que ele vai, ele sai do ambiente requintado, limpo, confortável e vai para o Vale de Cedron. E depois ele, atravessando o Vale de Cedron, ele sobe o Monte das Oliveiras. Eu me impressiono quando eu leio aquele texto, porque diz que quando ele estava subindo a encosta do Monte das Oliveiras, ele vai subindo descalço, com a cabeça coberta, gritando de dor e chorando, se lamentando. E a multidão que é fiel a ele vai junto com ele, chorando. E quando eu olho para aquilo, eu penso, mas não foi assim que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, que ele vai para o Monte das Oliveiras e quando chega lá ele começa a dizer, Pai, se possível for de mim, afasta este cálice, mas não seja feita a minha vontade e sim a tua. O que Davi estava vivendo ali, na carne, era uma profecia. O Davi da aliança, chorando, descalço, se lamentando, se angustiando. Ele passa do Monte das Oliveiras e segue para Baurim. E quando ele está se dirigindo para Baurim, aparece alguém, um tal de Simei, e começa a lhe atirar pedras. Ei, tem alguém atirando pedras em você? É? Existem pessoas aqui esta manhã que estão recebendo pedradas? E insatisfeito em atirar pedras, aquele homem começa a dizer, Deus não é contigo não. Você é um desajustado, um atrapalhado de vida. Tudo em você está errado. Os amigos de Davi se viram, quer que o matemos? E Davi diz, se eu tenho recebido de Deus tantas coisas boas, porque também agora eu não haveria de receber as más? Deixe-o, talvez ele esteja falando isso para que eu perceba da minha miséria e entenda que a graça, a minha excelência não vem de mim, mas de Deus. Então, está levando pedrada? Estão dizendo que você não tem valor, que você é um atrapalhado de vida, que você não merece a graça de Deus.
Pois eu venho, como profeta do Deus Altíssimo, nesta manhã dizer para você: não pare a sua jornada, siga adiante. Saiu do trono, saiu e passou por Bet-Meraque, desceu ao vale de Cedron, subiu a encosta do Monte das Oliveiras, e está avançando por Baurim. Pois continue o seu caminho, mesmo que haja pedradas, porque Deus, Ele não retirou da sua vida a aliança que Ele celebrou com você. Ele atravessa o Rio Jordão. O Rio Jordão não se abre para ele. O Rio Jordão, ele se abriu para Josué. O Rio Jordão se abriu para Elias. O Rio Jordão se abriu para Eliseu. Mas o Rio Jordão, ele não se abriu para Davi. Bom, isso quer nos dizer uma coisa muito simples. É uma coisa de fácil entendimento. Mesmo que o rio não se abra, atravesse-o. Como diria Martin Luther King: se você puder correr, corra. Se não puder correr, então vá andando. Se você não pode andar, então se arraste. Mas correndo, ou andando, ou se arrastando, vá. Davi atravessa o Rio Jordão e chega em Maanaim. Algumas pessoas se aproximam dele. Não são pessoas da igreja que ele congrega. Um deles chama-se Sobi. Sobi é um amonita. Aproxima-se Maquir. Maquir é de Lodebar. Lodebar é a terra do nada. É a tradução que se dá. Um homem que mora na terra do nada. E vem também Barzilai o Gileadita. Barzilai no hebraico é coração de ferro. O que sugere que Barzilai era um homem insensível. Ele não se conduía da desgraça e da miséria alheia. Mas ele também não se alegrava quando alguém obtinha sucesso. O coração dele era duro. Então nós temos um estrangeiro, um idólatra, nós temos um homem que mora na casa do nada, e temos um homem de coração duro, e são esses três que vão se aproximar de Davi. Os mais improváveis são os que se aproximam de Davi. Eu lanço uma profecia sobre a sua vida agora. Eu digo que por estes dias, Deus há de levantar pessoas, as mais improváveis para se aproximarem de você, mas por elas, Deus trará provisão sobre a sua vida, e haverá solução para entraves da sua vida, que você os venha arrastando desde Jerusalém, e você passou lá pela última casa, desceu até o vale de Cedron, subiu e foi até o Monte das Oliveiras, e apesar de toda a sua caminhada, os problemas continuam lá, e a sua vida está travada, mas assim diz o Senhor: eu ouvi o teu clamor, eu sei do teu lamento, eu levantei pessoas, que elas vão cruzar o seu caminho, e por elas eu trarei livramento, eu trarei resposta que você aguarda há muitos anos na sua vida. Aqueles homens se aproximam de Davi, e quando se aproximam, eles trazem coisas que em condições normais ninguém traria, porque trazer para Davi alimento e água, tudo bem, mas aqueles homens, quando eles trazem algum provimento para Davi, eles trazem camas, eles trazem bacias, eles trazem vasilhas, e trazem alimento. E não trazem pouco, trazem muito. A resposta de Deus que vem na sua vida não é uma resposta limitada, não é uma coisa acanhada. A provisão que Deus está me dizendo para profetizar sobre a sua vida esta manhã é uma torrente de bênção. É uma coisa que você nunca experimentou ainda, e que vai muito além daquilo tudo que você tem desejado, orado, pedido, imaginado, sonhado. Aqueles homens, eles dizem: este povo, o povo de Davi, vem vindo do deserto, e eles estão famintos, cansados e sedentos. Famintos. E quando nós vamos no hebraico, observamos a raiz hebraica do faminto,
Entendemos que não é uma fomezinha. Nós estávamos vindo lá da Bela Vista, e eu falei para a Marília: você quer parar no caminho para tomar um cafezinho? Marília não me disse sim, sim, sim. Mas eu conheço Marília, nós estamos há muitos anos casados, e às vezes só de olhar para ela eu sei que é um sim. E quando eu perguntei: você quer parar no caminho para tomar um cafezinho? Ela fez assim. E então eu disse: isso é um sim. Ela quer parar no caminho para tomar um cafezinho. Então paramos ali eu não vou falar o nome da padaria, porque eles não vão me dar nenhuma comissão pela propaganda. Mas nós paramos ali numa padaria, e então Marília sentou, e já foi dizendo: eu quero um café com leite, eu quero um misto quente, um suco de laranja. E eu pensei comigo: acertei. Ela queria tomar um café, mas era uma fomezinha. É diferente. Aqui, quando se fala de fome, de faminto, a raiz hebraica fala de uma fome desesperadora. Eles já não estão mais aguentando. E o hebraico, quando fala em fome desesperadora, já associa com a ideia de desmaiar. Eles estão desfalecendo. Um cafezinho com leite e um misto quente não vai resolver o problema de Davi e dos seus seguidores. É essa fome que ele está sentindo. Mas aqui também diz que ele estava cansado. E quando eu busco a palavra cansado lá no texto em hebraico, eu vejo que não é uma indisposição muscular generalizada, vulgo preguiça. Não! É um cansaço a ponto de praticamente desmaiarem, caírem no meio do caminho, porque não tem mais força nenhuma. Mas além da fome e do cansaço, eles também estão sedentos. A boca, a garganta, a língua estão secos, porque não tem água. Repentinamente, inesperadamente, inexplicavelmente, aparecem 3 homens que não são da família, não são do reino, não são íntimos de Davi, mas aqueles homens trazem camas, bacias, vasilhas, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, torradas, mel, manteiga, ovelhas, queijos de vaca. Então Davi, em Manaim, ele encontra tudo o que ele precisava, apesar de toda a tribulação que ele está enfrentando na vida, apesar de todas as angústias, apesar de ele em algum momento suspeitar e dizer: eu acho que Deus não tem mais aliança comigo, porque nós temos a intenção, ou melhor, a propensão de imaginarmos que quando as lutas sobrevêm na nossa vida, é porque Deus não está conosco. Ei, o tempo todo Ele está com você. Não são as lutas, não é o desemprego, não são as incertezas, não são as pedradas, não são as acusações, nada disso nos separará do amor de Deus. E essa manhã você vem aqui faminto, cansado, sedento, você está se arrastando pelo caminho, mas Deus trouxe para você esta manhã cama, bacia, vasilha de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, fava, lentilha, torradas, mel, manteiga, ovelhas. Está aqui preparada a mesa para os famintos, para os sedentos, para os cansados, porque em momento nenhum Ele desfez a aliança que Ele estabeleceu com você. Você não tem uma relação de pacto, não é um concerto. Deus jurou, Deus prometeu e jurou que Ele vai trazer a bênção sobre a sua vida, apesar de todas as contrariedades que você está enfrentando, mas o propósito dele a seu respeito não mudou. Então, ouça um pedido que eu lhe faço. Tome da provisão divina nesta manhã. Participe do corpo e do sangue de Cristo. É a nova aliança no sangue dele. É para te lembrar que Ele não desistiu de você. É para te lembrar que Ele ainda acredita em você. É para lembrar que os propósitos dele para a sua vida continuam os mesmos.
é para você se lembrar que não há luta, não há doença, não há contrariedade, não há acusação, não há cilada, não há oposição que possa afastar a aliança que Deus estabeleceu para a sua vida. Então, celebre a aliança esta manhã. Deus abençoe vocês.